Fala galera, professor Diego aqui na área. Hoje nós vamos analisar a questão de número 103, Enem 2020, versão PPL ou segunda aplicação, caderno azul. O enunciado diz: um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. E aí vocês viram que o Enem ele colocou aqui um desenho da estrutura da água e a estrutura da sacarose. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio de formação de... Bom, então essa questão aqui, galera, se você tem algum conhecimento básico que seja, facilmente você responderia aqui a ligação de hidrogênio. Por quê? A água ela é uma substância muito polar, ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, e o açúcar tem várias hidroxilas aqui, ó. Substâncias que têm várias hidroxilas interagem na água por meio de ligação de hidrogênio. Então, se for puramente para dar a resposta para vocês, ó, uma questão bem tranquila aí, alternativa na letra D, ligação de hidrogênio. Só que a gente aproveita também a questão número 103 para falar um pouquinho sobre interações intermoleculares. Quando a gente fala de interações intermoleculares, existe a ligação de hidrogênio, que é uma das mais famosas que tem, vou colocar aqui algumas principais. Existe a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela vai acontecer com moléculas que têm uma polaridade bem acentuada e normalmente apresentam o hidrogênio ligado a um elemento fortemente eletronegativo. Elemento fortemente eletronegativo, a gente está falando de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, por exemplo, quando você joga a sacarose, o açúcar, na água, a gente sabe que o oxigênio ele é o polo negativo da molécula de água e os hidrogênios aqui eles representam os polos positivos da molécula de água. Esse hidrogênio, que é o polo positivo da água, ele vai interagir com o oxigênio da molécula de sacarose, tá? Então, você tem aqui o oxigênio da molécula de sacarose interagindo com o hidrogênio da molécula de água. Ó. Isso aqui é ligação de hidrogênio. E aí você imagina, por exemplo, aqui, desenhar aqui uma outra molécula de água aqui desse lado. Opa, peraí, aqui, outra molécula de água, oxigênio da molécula de água interagindo com o hidrogênio da sacarose. Ou a gente pode também desenhar uma outra molécula de água aqui, o hidrogênio de uma interagindo com o oxigênio da outra. Então, essas interações entre grupos de moléculas diferentes, o hidrogênio de uma interagindo com o oxigênio da outra, é uma ligação de hidrogênio, tá? A gente tem uma outra interação que é chamado de polo permanente, tá? Ou dipolo permanente. O dipolo permanente ele é um tipo de interação, galera, que vai acontecer também com moléculas polares, mas moléculas que não têm uma polaridade tão acentuada quanto as que fazem ligação de hidrogênio. Então, tanto a ligação de hidrogênio quanto o dipolo permanente atuam em moléculas polares, mas a ligação de hidrogênio ela acaba sendo, então, uma interação mais forte, tá? É o que acontece, por exemplo, com interações entre moléculas de cloreto de hidrogênio. Se você imaginar várias moléculas de cloreto de hidrogênio, uma ao lado da outra, a gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, gerando aqui uma carga parcial negativa, que a gente chama, e o hidrogênio com uma carga parcial positiva. E essas interações entre cargas elétricas de sinais opostos é o que a gente chama de dipolo permanente, esse pontilhado aqui. O cloro de uma molécula interagindo com o hidrogênio da outra. A gente tem aqui uma terceira interação. Essa terceira interação, galera, ela é chamada de dipolo induzido, tá? Essa terceira interação, ela é chamada de dipolo induzido. O dipolo induzido é bem fácil de você caracterizar, porque basicamente essa interação ela vai acontecer com moléculas que são apolares, moléculas que não têm um polo definido. Então, interações entre hidrocarbonetos entre si, interação entre as moléculas do óleo, por isso que o óleo não se mistura na água, como ele coloca aqui, né? O óleo não se dissolve por causa da polaridade, o óleo é apolar e a água é uma substância polar.
Essas substâncias que interagem via dipolo induzido, como o próprio nome sugere, elas criam polos temporários por uma coisa que a gente chama de deslocamento da nuvem eletrônica, e essa nuvem eletrônica, ao se deslocar na molécula, ela cria polos temporários que permitem uma interação, só que uma interação também fraca. Então, moléculas que interagem através de dipolo induzido, ó, moléculas de Cl2 são moléculas apolares, hidrocarbonetos e etc. Tá? São moléculas que não têm polos acentuados. A gente tem uma quarta aqui também que merece destaque, galera, que é a chamada interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo ela vai acontecer quando você tem uma substância iônica, um íon propriamente dito, que vai interagir com um dipolo elétrico. Isso acontece muito quando você pega um composto iônico e dissolve na água, tipo cloreto de sódio. Quando você pega o cloreto de sódio e coloca ele na água, o sódio e o cloreto eles vão se separar, certo? E aí você vai ter aqui ao redor do sódio várias moléculas de água aqui ao redor desse íon. Eu vou desenhar aqui várias moléculas de água, H2O, aqui H2O. Eu não sei se vocês estão reparando um detalhe aqui desse meu desenho. Ó, eu estou sendo fiel à geometria da água, certo? Estou fazendo aqui a água com geometria angular, mas eu estou tendo cuidado de desenhar a água num formato que seja condizente com os polos. Por quê? Lembra que eu falei que o oxigênio da água é o polo negativo? Reparem que aqui ó, o polo negativo da água está voltado para o sódio, porque o sódio ele é um cátion, ele tem carga positiva. Esse pontilhado que eu estou mostrando para vocês não é uma ligação de hidrogênio, é uma interação íon-dipolo. Ela envolve um íon, que é o sódio, e um dipolo elétrico, que é a água. A água ela é um dipolo elétrico, tá? Quando eu falo dipolo elétrico, não estou falando da interação da água, tá? Mas eu estou falando pelo fato dela ter cargas elétricas, ela é dita dipolo elétrico. Aqui vocês perceberam ó, que os hidrogênios eu desenhei voltado para o interior, tá? O hidrogênio está voltado aqui para o cloreto tem carga negativa, hidrogênio tem carga positiva. Esse processo da água interagir com íons, ela é chamada também de solvatação, tá, gente? Isso é chamado de solvatação. As moléculas de água elas ficam rodeando esses íons e isso impede com que eles voltem a se unir novamente, né? Porque se você parar para pensar, o sódio é positivo, o cloro é negativo. Como é que eles não se unem novamente, visto que são cargas elétricas de sinais opostos? Isso não acontece devido ao fenômeno de solvatação. A água ela separa os íons e solvata. Tanto que aquele velho ditado muito conhecido, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, ele é um ditado que tem embasamento científico, porque quando você joga um composto iônico na água, as moléculas de água tanto bate até que fura, no sentido de tanto bate até que separa, e nessa elas solvatam esses íons, e esse processo de solvatação é que impede com que eles voltem a se unir novamente, exceto quando você, claro, evaporar a água. Então, basicamente, a resposta dessa questão aí, gente, é uma questão que eu julgo relativamente simples se você tivesse aí um bom domínio básico desse conteúdo. Legal? Bom, ficando por aqui, contando com o seu like, não esquece de compartilhar também com os amigos, gente, porque isso ajuda pra caramba o crescimento do canal. Vocês contribuem para que eu possa estar levando mais material gratuito para vocês. E eu volto muito em breve para a gente dar sequência aí essa análise da prova do Enem PPL de 2020. Abraço e até a próxima. Valeu!